Oi, estamos começando mais um Tempo de Escola. A convidada de hoje é uma guria que nós vamos conversar, de Porto Alegre, que estudou no Colégio Marista Rosário. Nós vamos enfocar o ano de 1993, quando ela tinha 16 anos. E nós vamos mostrar primeiro uma foto de época, se é preciso chamar assim. Eila está aí com cabelos longos. Hoje também está com cabelos longos. Mas, para você reconhecer melhor, vamos mostrar agora a chegada dela aqui no estúdio. Vamos lá. Fernanda Lima, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu. Você nasceu em Porto Alegre mesmo? Nasci. Uhum. E o Marista Rosário, você estudou quanto tempo? Você estudou em muitas escolas, antes ou não? Estudei. Praticamente a cada ano eu mudava de colégio. Ah, eu comecei estudando em colégio público e fiquei, acho que até a quinta série em colégio público. E depois fui para escolas particulares e também fui trocando bastante. O Rosário foi onde eu fiquei, eu acho que da sétima até o segundo ano, que era muito difícil esse colégio. E foi uma época que eu comecei a trabalhar ao mesmo tempo, então eu remei para conseguir passar todos os anos. No último ano, eu pedi para o meu pai me trocar de colégio para eu poder ir para uma escola com nível assim, de ensino um pouco mais baixo, para eu poder passar de ano, senão eu achava que eu ia perder o último ano. entendi. Mas por que você era tão cigana antes? Pois é, eu não sei também, eu sempre troquei muito, assim, não só de colégio como de esporte também, sabe aquela coisa de criança, adolescente, praticava vários esportes, e a cada ano eu decidia, agora eu quero patinação. Mas você Agora tinha essa eu quero... liberdade com a família? Chegar, ano que vem eu quero outra escola. Tinha, não que eles gostassem muito, mas eles sempre apoiaram, assim, entenderam. Nessa época que você estava aqui com 16 anos, você já trabalhava? Já. Então você já era bonita, assim, considerada bonita. Talvez considerar, eu não me considerava, mas eu comecei a entender que eu poderia servir, né, nesse mercado aí de moda, né? Comecei a entender que eu poderia me encaixar aí para trabalhar. E estudando, quer dizer, a partir de que idade você começou a trabalhar? Bem mais cedo? Porque aqui você tem 16 anos. Eu comecei exatamente com 14 anos, foi quando eu fiz minhas primeiras fotos. Então, quando você chegou no Marista, as pessoas já sabiam, chegou a modelo Fernanda Lima. Foi exatamente nesse período, assim, que eu comecei. E isso influenciava alguma coisa na relação com as pessoas? Não. Eu, na época, me achava, assim, um pouco nerds até, assim. Não me achava bonita, ficava no fundão, tinha o meu grupinho de amigos, assim, mas aos poucos eu, não sei, me dava super bem com os colegas e professores, mais na amizade, assim, fui levando bem, mas não sofri nenhum tipo de preconceito. Não, preconceito não, até pelo contrário, vantagem. Também não, né? Passava vergonha. Passava vergonha? Passava, tinha uns grupos, assim, dos mais velhos, que eles sempre pegavam uma para Cristo, assim, eu fui, durante uns anos, eu fui escolhida, então eu chegava do recreio, tinha uns cartazes, assim. Por exemplo? Por exemplo, eu era muito parecida com o Sebastian Bach, daquela banda Skid Row. Uhum. E eles usavam umas jaquetas de couro com os fechos, assim, e eu também usava, mas eu nem gostava da banda, nem conhecia ele, aí começavam a levar uns pôsteres do cara. E realmente era parecido, assim, nós somos parecidos. Então eles me alugavam demais, assim. E por que era o aluguel? É o aluguel de paquera mesmo, né? Era, né? Bom, e a gente tem algumas fotos suas, e a primeira é essa aqui. Vamos ver, eu queria que você comentasse um pouco. Você falava que você ri muito, é verdade? Que você ria muito? A gente fazia muita bagunça na aula. Esse é o Valentino, era o mais inteligente da turma. Em compensação também era muito bagunceiro, assim. Então foi muito interessante ter um colega CDF, mas que ficava na turma do fundão, porque ele dava medida pra gente, assim. Quando chegava, a gente ultrapassava o limite, ele segurava a nossa onda. Então ele era meio que o líder da nossa turma, líder intelectual. Líder intelectual. E você está rindo de quê? Você não Sei lembra? lá. De alguma coisa. Estava sempre rindo, Que horror essa foto. Sempre. A gente fazia muita bagunça no colégio, assim, muita. Você trabalhava, e trabalhava só em Porto Alegre?
eu participei de um concurso de modelos em Porto Alegre, me classifiquei, acabei vindo para São Paulo, então eu comecei a ir e vir muito. Eu tinha família em São Paulo, meus tios, então eu ficava na casa dos meus tios. Acabei ficando para a final desse concurso e ganhei uma capa de uma revista, que na época era o auge assim, dos adolescentes. Qual é a recordação física que você tem da tua escola, do Marista? Da minha escola, tinha uma coisa muito legal do Rosário, a gente chama de Rosário, né? Que a gente podia sair na hora do recreio. Isso dava uma sensação de liberdade muito grande, porque a gente ainda era adolescente, né? Dava 10 horas, a gente podia sair, passear, era no centro da cidade, então a gente podia comer, entendeu? Passear ali pelas galerias. Então essa é uma recordação muito legal que eu tenho. Eu fiz muitos amigos no recreio, porque era onde os grupos mais velhos, os mais novos se encontravam. Bom, então o seu amigão foi mostrar para você, vai mostrar agora para você como é que está o Rosário. Nesse momento, vamos lá. Tá diferente isso aqui, né? Na nossa época parecia tudo maior, assim, corredor grande, agora é tudo estreitinho, mas é a mesma coisa, bonito, bastante sol. A gente estudava muito junto, que eu me lembrei, eu morava na Zona Sul, Fernanda morava na Zona Norte, era muito longe, 1 hora caminhando. Uma vez a Fernanda começou com essa função de emagrecer, de ser modelo, resolveu que queria ir estudar na minha casa e voltar a pé, mais de 1 hora caminhando. Maluquinha, sempre foi meio maluquinha, mas gente finíssima, deixou a história aí. Então tô aqui na nossa sala de aula, é um pouquinho diferente, a classe não é a mesma, era uma classezinha de madeira, a cadeira também não era tão estofada assim, era uma cadeira dura. Mas com certeza tu vai lembrar da gente sentada aqui, tu sentada aqui, com a cabeça encostada ali, pensando em outras coisas. E aqui que a gente colava muito, né, Fernanda? A gente fazia as provas quase juntos, assim. O pessoal tentava nos separar, botava um do lado do outro, mas não tinha muito jeito. Me lembro de uma tática nossa, porque é para contar aqui, uma tática nossa que foi a última, que foi a do livro. Não sei se tu lembra, essa foi tu que inventou. Que como o pessoal nos controlava muito, eu e tu botava um de cada lado, então eu fazia a prova, saía, copiava a prova, batia na porta e entregava o livro para a professora. Pedia, entrega o livro para a Fernanda. Então a professora ia lá com o livro, com a cola, e entregava para a Fernanda. Então, Fernanda, tinha que ser eu para falar de ti. Tô aqui no Salão de Atos. Tu lembra, a gente fazia aquelas peças horrorosas, né? Quem é que ia imaginar que tu ia estar aí na TV, fazendo tão bem teu papel? Não tô falando só por mim, tu sabe que tem mais um monte de gente que morre de saudade de ti. Andando pelo colégio, agora eu vi a diferença de que quem não te conhece quer saber da Fernanda da TV, mas o pessoal que já te conheceu não, quer saber como é que tá aquela Fernanda menina, gente boa, sempre rindo. Faltava um pouco de aula, podia colar um pouquinho, mas tudo tinha seus motivos. Era uma pessoa especial, super educada, falava com todo mundo. Nunca subiu nada para a cabeça, isso como não tem subido agora, tu continua muito fiel às tuas coisas e é isso que fica. As pessoas daqui falam de ti, tem coisas para falar porque tu deixou marcado elas de alguma forma, porque senão elas só iam lembrar da Fernanda que todo mundo vê, que é a Fernanda que está na TV. E essa não é tão importante para quem te conheceu como a gente. Adoro ser teu amigo, adoro manter contato contigo. Sempre que tu vier para cá, vamos conversar, continua me ligando, vamos fazer bastante festa junto. E é isso aí, guria. Aproveita bastante. Bastante chimarrão para ti. Um beijo. Ai, Ê, lindo. guria, muitas revelações aqui, hein? Nossa, tô com um pouco de vergonha. Mas por que você Eu colava? não sabia que podia contar isso. Eu achei que eu tinha Ah. que fazer a linha A linha... tempos de escola. Tempo de escola... Estudem. É, mas estudem, claro. Não, estudem, porque assim, eu tenho uma coisa a falar a respeito disso. Estudem, não façam o que eu fiz, é isso? Não, mais ou menos. Posso me defender? Eu colei muito mesmo, assim, principalmente nos 2 últimos anos, eu tinha medo que eu não fosse passar nesse colégio, que era muito severo. E ele me ajudou muito. Mas eu fico vendo hoje em dia, assim, o descaso dos jovens, né, dos adolescentes em relação ao colégio, até o desrespeito com os professores, assim, isso eu nunca desrespeitei os professores, na verdade, eu deixei de me esforçar ou de aprender por falta de tempo, pelo trabalho.
E a única prejudicada fui eu, assim, nunca prejudiquei a turma nem os professores. Mas eu vejo que hoje em dia isso vem piorando, né? Eu acho que, de repente, a falta de educação em casa gera consequências piores na escola. Mas eu vejo que eu fiquei em déficit, sabe? Com muita coisa, assim, porque eu colei. Então, eu tenho que aprender coisas hoje que eu, no colégio, assim, não, isso não Deixar vai... para lá, né? eu não vou precisar disso. Agora, essa história de você querer emagrecer andando, você andava horas assim para... Eu nem me lembro disso que ele falou, mas com certeza deve ter acontecido. Mas a gente morava muito longe, não sei se eu cheguei algum dia a completar esse percurso. Mas eu devo ter passado por essa fase, lógico, né? né? Toda modelo Principalmente no passa. começo. Então, mas é isso que eu queria saber. Você não é um modelo magérrima, né? Nunca Nunca foi. Mas... Mas sofri as pressões do mercado. Então, é isso. E daí, no colégio, você fala, vou a pé, vou deixar de comer. Provavelmente. Eu nunca passei assim por noias muito preocupantes, né, em relação a isso, mas com certeza eu sofri a pressão e mesmo sem, né, sem cumprir com esse modelo, né, de magérrimas, eu sofria, né, porque a gente quer se encaixar nesse padrão aí para que a profissão tenha mais sucesso, enfim, mas graças a Deus foi um período muito curto, até eu começar a ter um pouco mais confiança em mim, né, na minha atitude perante uma câmera, e aí eu vi que a gente tem que ficar, lógico, né, não pode fugir muito do padrão, mas dá para acrescentar coisas à profissão, assim, um pouco de personalidade, um pouco de atitude que suprem qualquer quilinho a menos que eles possam pedir. Agora, você pensava numa profissão? Ou a partir dos 14 anos que você começou a trabalhar, você falou, bom, já tenho uma profissão? Não, eu pensava, como eu te falei, assim, devido às pressões de pai e mãe, assim, eu pensava que eu teria que escolher alguma coisa, mas eu não sabia, assim, me via num beco sem saída, porque eu não queria as profissões convencionais, eu queria poder viajar, alguma coisa que me desse a oportunidade de viajar e falar outras línguas também, era uma coisa que me chamava muito a atenção. Eu tinha facilidade, sempre tive facilidade, então era só uma questão de oportunidade. Eu cheguei a pensar em comércio exterior, algumas coisas assim que me fizessem ver o mundo, até que o jornalismo me chamou a atenção. Porque eu gostava de ler, sabe, gosto de ler jornal e eu comecei a observar que essa coisa de contar aos outros experiências próprias, assim, eu tinha muita facilidade para isso, assim, então eu achei que a coisa mais próxima para mim seria o jornalismo, assim, narrar fatos, enfim, dar a minha interpretação também para as coisas. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Depois a gente volta aqui, continuando com a Fernanda Lima no Tempos de Escola. Até já. Estamos voltando ao Tempos de Escola com a Fernanda Lima, guria gaúcha, que estudou no Colégio Marista Rosário. A gente está falando de 1993, época ela tinha 16 anos de idade. E a gente então vai direto para outra foto, a tropa. Você no centro, já com um olhar... Jaqueta de couro. Não, mas olha todo mundo olhando para a câmera, você olhando assim... Uma fera radical. Uma fera. Gente. Muito engraçada essa foto. Fernanda, aí, você já falou para a gente um pouquinho de como a tua família administrava a tua ida à escola e as suas mudanças, tudo. Mas eu queria saber se a sua família entendia essa sua profissão e a perda, que até você já comentou um pouco, de algumas coisas da escola. Eu acho que eles nunca entenderam completamente. Mesmo porque hoje é muito mais comum uma guria querer ser modelo e ter esse sonho, né, essa ideologia assim, de trabalhar, viajar e ser a Gisele Bündchen, do que naquela época. Assim, eu lembro que não vou te dizer que eu nunca quis ser modelo, porque eu montava uns estúdiozinhos em casa com as minhas amigas, a gente se maquiava, uma batia foto da outra, então tinha aqueles books horrorosos que a gente fazia. Mas das minhas amigas, nenhuma nunca tocou nesse assunto, assim. E eu talvez já tivesse um pouco isso e fui um pouco mais além. Meus pais, assim, nunca entenderam e no começo não aceitaram muito, porque as primeiras fotos que eu fiz de book, eles não ficaram sabendo. Eu fiz escondida, então, quer dizer,
os riscos que tudo isso pode trazer são enormes. Você imagina para um pai e para uma mãe, para uma filha de 14 anos, a única guria, né, da prole, então é muito complicado, assim. Eu, na época, eu não entendia eles, mas por que eu não posso ir para o Japão? Qual o problema? Não, mas é complicado, só se a gente for junto. Não, se vocês forem, eu não quero ir sozinho, quero ser independente, né? Eu era um pouquinho rebelde, sem causa. Você foi descoberta ou você foi atrás? Ou eu me fiz descobrir. Na verdade, esse fotógrafo que me chamou para fazer umas fotos, ele me pegou no recreio do colégio, esse recreio, hein? E perguntou se eu queria fazer umas fotos com ele. Aí me deu o cartão dele, eu meio que fui atrás para tentar, né, para ver se ele era fotógrafo mesmo. Ele era um cara já de mercado, fazia as fotos para Zero Hora, de moda, coisa e tal. Acabei procurando ele, a gente fez umas fotos lá no centro de Porto Alegre, naqueles galpões, assim. Então foi na escola, no recreio da escola? Foi. Eu vi que você sentava bem no fundão ali, né? Do lado da parede, encostava, dizia o seu amigo que você ficava pensando. Você chegava a dormir, às vezes, encostada ali na parede ou não? Algumas vezes, quando aconteciam esses trabalhos de noturnas, né, que a gente virava à noite, eu Cochilava lá um cochilava, não. Mas, porque era de manhã, muito cedo, e Porto Alegre no inverno é um frio horroroso. Então, todo mundo encasacado. Quanto mais casaco, mais fofinho ficava, né? Então, às vezes, eu dava uma dormidinha. Mas muitas vezes também eu prestava atenção, gostava muito das aulas de biologia. Prestava muita atenção nas aulas de biologia, de literatura também, gostava muito. Mas, claro, tem aquelas matérias, né, que a gente não tem jeito, assim, parece que não entende nada, tem que começar do zero. Então, algumas aulas eu bagunçava um pouquinho. Eu bagunçava mais no início da aula, aquele começo, que fica jogando coisinha. Até dormir. Eu gostava muito de aula de português também, lia. Alguém quer ler? Eu sempre levantava a mão para ler. Então, era muito 8 ou 80, assim. Às vezes era muito legal, outras vezes era muito displicente, outras vezes bagunceira, outras vezes eu pedia também para acalmar. Então... Você repetiu de ano? Nunca. Nunca, né? Então, vamos ver as professoras aqui, suas. Vamos ver. Estou aqui no colégio, no Rosário, com uma turma que com certeza tu vai lembrar. A Lina, Maria Conceição, Gleni. Gleni, o que tu lembra da Fernanda, assim, para contar um pouquinho pra gente? Olha, eu fui professora da Fernanda na 8ª e no 2º ano. Lembra que eu peguei vocês 2 anos? Me lembro. E eu me lembro que na 8ª série ela já era diferente das outras meninas. Ela chegava às 7h30 da manhã, de salto alto, com batom. Ela entrava assim, todo mundo já olhava. Jeans bem apertadinho, né? É, isso aí. E aí ela entrava assim, cheguei. Né? Mas esse foi o ano da mudança. Ela não quer que eu fale, mas eu vou falar. Na 5ª, 6ª série, ela usava um aparelho horroroso, aqueles por fora, e ela babava quando comia bala. Um beijão pra ti, Fernanda, da Prof. Gleni. Tô te mandando, tô seguindo a tua carreira, acompanho, né? E tudo de bom pra ti. E a Bactéria, nossa grande professora de biologia, estava sempre com a gente, nos dando força. Pois é. Tu te lembras, Fernanda, o final do corredor, à esquerda, a última sala, turma 204. Tu sentavas lá no fundo, à esquerda do professor, perto da janela, e estavas sempre voando alto. Eras uma aluna querida, delicada, muito educada, muito fina, mas tu não gostavas muito daquele negócio, daquela sala de aula, daquele estudo, tu estavas numa outra, lembra disso? Um beijo carinhosíssimo da Bactéria que não faz mal nenhum. Lembram das boas bactérias? Esta, com certeza, sou eu. Se hoje em dia tu tá falando um português certinho, um português correto, não tá pagando nenhum mico na TV, uma das responsáveis está aqui com a gente, né? O que tu lembra dela, Lina? Um pouquinho, conta pra gente. O que eu lembro da Fernanda é de uma menina comunicativa, que tinha o seu mundo próprio e que estava se preparando para entrar nele, assim, de uma forma total. Eu acho que a escola deve ter deixado uma marca marista muito grande dentro dela. E que ela, como pessoa, é importante, a opinião dela é importante porque ela é vista na mídia. E ela que continue assim como está, que nós vamos continuar nos orgulhando muito dela. Um grande beijo da Lina. Vou eu dar o beijo por ti aqui, ó, Fernanda. Muito bem, hein? Pô, bem a Bactéria falou que eu ficava voando, mas a aula dela era das que eu mais gostava. Mas por que Bactéria? Como é essa história?
É porque ela ensinava, né, que tinha as bactérias do bem e as bactérias do mal, e a gente chamava ela de bactéria. Então, ela sempre fazia questão de dizer que ela era uma bactéria do bem. Mas eu gostava muito das aulas dela, mas eu acho que mesmo nas aulas dela eu parecia estar voando, né? Tá vendo, né? Eu não Quer dizer que você entendi, entrava não. de salto alto, jeans apertado, batom, cheguei. Então, a primeira professora que falou, ela implicava demais comigo. Então, Você babava quando chupava bola. eu usava Astroral. Ah, Serginho, era impossível. Agora também já estou me desmascarando, eu era uma péssima. Teve uma época que, sabe o que eu fazia? Vou até contar, já que dancei mesmo. A gente sentava lá no fundão, eu e um outro colega, que não é esse aí. Mas a gente pegava um durex no começo da aula, prendia aqui na boca, prendia no nariz e ia até a testa. Então a gente esperava o professor, todo mundo com o nariz de porquinho, bem sérios, assim, sabe? Então, claro, né? Ah, mas muito Não é bom. o professor que aguente, né? Bom, então, já que você está falando a respeito disso, vamos ver como eram suas notas nessa época aqui, aos 16 anos, em 1993. Olha lá. Em paz com a em paz Tem com a um escola. 10 ali, o que é aquilo? Matemática, 10. É, uma aluna mediana, né? Não, estava bem. Olha aí, sua maior nota aqui é em 10, né? Matemática. Matemática. Olha o que eu remei para tirar o 10, porque foi 5, 6, 6 e 10, É, para não pegar a recuperação. é verdade. E a pior nota aqui em química, que é 4,5. 4,5, que horror. Você falou que, em função do trabalho, não podia ir muito, às vezes dormia, às vezes... Né? Mas eu vejo que as notas mostram que você, de alguma maneira, se esforçou também e aprendeu Não, muita eu coisa. estudava. É, Eu estudava. então. Mas vamos ver a sua frequência. Tá. Tá legal? Nesse ano aqui, de 1993. Olha aí, bacana. Poucas faltas. Poucas faltas. Máximo de 16 faltas em história. Que legal isso. Agora, a história não é... Tá vendo? História é aquela professora que falou que chegava de batom em São Ah, Paulo. foi essa, professora. Bom, eu queria então que, para terminar, você fizesse uma reflexão. O que foi essa escola, em todos os sentidos, assim? Você até já falou um pouquinho, que gostaria de ter absorvido um pouco mais, tal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que um pouco do que você é hoje vem graças também ao que você era. Pessoa curiosa, interessada, tal. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. É uma época que dá muita saudade, né? Porque é uma época que a gente não tinha muita responsabilidade. Ao mesmo tempo, foi uma época que eu comecei a adquirir um pouco de responsabilidade. E no momento que tu estuda num colégio assim forte, né, que te obriga a certas coisas, te exige certas coisas, a gente tem que ter uma certa disciplina, né? Por mais que não queira, tem que desenvolver uma certa disciplina, porque todos os lados cobram, né? A escola te cobra, em casa te cobram, e então não dá para vou viver a vida. Então, por mais que eu tivesse essas viagens próprias, assim, que eu achava que só eu sabia, eu sempre tinha que centrar um pouco, né, colocar o pé no chão para poder responder as demandas, né, de casa e do colégio. Então, essa época é inesquecível, assim, acho que é uma época de socialização, né, a gente começa a criar amizades e se relacionar com o todo, né, então não só com as pessoas que a gente tem empatia, como os colegas mais próximos, mas também com os professores, que eu acho que é muito assim a relação humana mesmo. Mas eu sinto muita saudade, assim, é uma época muito boa. Hoje mesmo eu estava no Rio de manhã olhando aquela lanchonete de esquina, assim, todos os alunos de mochila, né, aquela festa depois que acaba a escola. Fiquei pensando, né, que coisa boa, né, essa ocupação que é só da escola, né, assim, não tem a pré-ocupação, né, a nossa única grande preocupação era a semana de provas, que era aquele sofrimento. E que eu acredito que eu tirava boas notas, porque nessa semana eu não viajava. Eu ficava ali intensa, sabe, estudando para poder ir bem. Legal. Fernanda Lima, obrigado. Legal, por ter obrigada. vindo aqui, guria, agora atriz também. E obrigado para a gente conhecer um pouco da sua época de tempos de escola. Adorei relembrar. Os